Olá, eu sou a Idalina Batista, professora associada de Antropologia Urbana na Universidade de Oxford, em Inglaterra. Este é o podcast Tecnografias, uma nova plataforma de debate transatlântico em redor de livros recentes na área de antropologia e ciências sociais. Cada episódio é uma conversa e um convite para refletir sobre os grandes desafios do mundo contemporâneo, na sua complexidade e pluriversalidade. O nosso convidado de hoje é Jon Schubert, professor de Antropologia Política e Económica na Universidade de Basileia, na Suíça. Olá, Jon. Bem-vindo ao Tecnografias. Olá, Idalina. Boa tarde. Nós estamos aqui hoje para falar do teu livro, Working the System, A Political Ethnography of the New Angola, que foi publicado em 2017 pela Cornell University Press e que, vai ser publicado em breve em português. É certo, não é? É isso. Ótimo. Acho que para começarmos a nossa conversa, queria-te perguntar se nos falávamos um pouco sobre como é que vieste a trabalhar em Angola. Tu falaste um pouco disso na introdução do livro, mas se nos puderes contar um pouco mais agora, seria ótimo. Obrigado, sim. Sim, conforme disse no livro, isso é ligado à minha própria biografia. Eu cresci em Luanda, na década dos anos 80, com os meus pais e irmãos, e foi uma situação bastante esquisita, porque foi esse tempo do socialismo e da guerra, e nós, sendo suíços, ficamos um pouco num entre dois, quer dizer, fazendo parte nem exatamente do mundo dos expatriados, nem obviamente do mundo angolano, embora tenha tido acesso a ambas essas realidades. E depois tivemos que sair em 92 com aquela confusão das eleições, e cresci e estudei na Suíça e manteve bastante pouca ligação com esse meu passado, a minha infância angolana. E depois ingressei um mestrado em estudos africanos aqui em Basel, e é só aí que eu tive a oportunidade de voltar pela primeira vez para Angola e fazer naquela altura pesquisa sobre a preparação das eleições em 2007. E eu, naquela altura, esperava que as eleições se calhar iam trazer uma abertura, e depois dei conta que era o contrário, que o governo estava a utilizar a preparação das eleições para fechar os espaços que existiam, e as pessoas andavam a falar daquela cultura do medo. E é assim que, dei conta que tinha gosto pela pesquisa, mas sobretudo que queria saber mais sobre o porquê e o como dessa cultura do medo. Ótimo. E essa cultura do medo, ao fim e ao cabo, está um pouco no centro do livro, e na tua exploração do que é a natureza cotidiana e material do poder hegemónico. Eu queria te perguntar qual é que é a importância hoje em dia de compreendermos precisamente a forma como o poder hegemónico funciona, não só no contexto angolano ou africano, mais genericamente, mas também a nível global. Bem, acho que um dos problemas que temos é que muitas das vezes o olhar europeu sobre a África explica o Estado ou a política em África em termos patológicos, né? Um Estado disfuncional, um Estado falhado, que é um discurso muito redutório e culturalista. Quer dizer, as pessoas falam da fraqueza das instituições, aliado à ideia de que há algo intrínseco à cultura africana que torna as pessoas subservientes aos big men, ou que algo como o clientelismo étnico esteja a subordinar os interesses públicos a interesses particulares. E esse fascínio com a figura do líder, né? A figura no topo, que olhamos para eles com uma mistura de espanto e fascínio, essa horror fascination do big man, é também algo que acontece quando olhamos para o Brasil, ou os Estados Unidos, ou o Orbán, ou o Erdogan, né? Imaginamos que é essa figura no topo que controla e que dita tudo, e isso também durante muito tempo foi o discurso que
que existia sobre Angola, com a figura do presidente dos Santos. E acho que em países onde há essa forma de dominação autoritária, é claro que uma parte é isso, a cultura do medo, né? É a coerção ou a ameaça da violência. Mas isso, para mim, é uma das questões fundamentais, não só em Angola, mas para as ciências sociais. É como é que, na prática, para nós, seres humanos, ao vivermos juntos, como e porquê que nos tornamos cúmplices das estruturas que nos oprimem e nos exploram. E é um pouco isso a questão fundamental que eu tento agora analisar no livro com essa noção do sistema. E precisamente essa tua noção do sistema e até aquela ideia de não há sistema, tu falas um pouco disso, desses dois aspectos do funcionamento do poder hegemónico em Angola. Há algo que contrasta um pouco com outras visões do funcionamento do poder político, em particular em África. Lembro-me aqui do livro do Patrick Chabal e do Jean-Pascal Dalloz, Africa Works. Como é que tu vês a tua abordagem ao sistema ser diferente? Já falaste um pouco antes, mas será que nos podes dizer um pouco mais quais são as diferenças? Bem, essa obra que mencionaste, né, o Africa Works, foi muito influente quando saiu, porque aí sugeriu, no final dos anos 90, quando houve aquele discurso sobre o Estado falhado, sugeriu que se analisassem os processos políticos reais, em vez de se diagnosticar simplesmente deficiências. E nesse sentido foi muito bem-vindo, foi bastante popular, foi uma correção a essa literatura mais afropessimista dos anos 90, mas mesmo assim o livro faz generalizações sobre a África. E eu, naquela altura, fiquei bastante irritado com a forma como os autores depois aí contrastam o que chamam registros modernos e tradicionais. Como se esses fossem algo claramente definido e fixo, de uma parte, e como se não mobilizássemos todos em diferentes situações, diferentes registros que ressoam culturalmente no nosso contexto, na nossa vida. Então, em vez de reduzir essa cultura política a um conjunto de atitudes fixas, que seria uma espécie de determinismo cultural, que enfatiza continuidade e teleologia, eu entendo a cultura política como um conjunto de repertórios culturalmente significativos, dos quais os atores sociais podem escolher livremente, quer dizer, livremente, são condicionados pela sociedade, são registros que fazem sentido num contexto específico, mas esses registros não são predeterminados, e são registros que também existe uma certa forma de reciprocidade entre os que costumamos chamar de os dominantes e os dominados. E é isso, acho, a contribuição analítica do livro, é de explorar esses registros e a reciprocidade que existe dentro das negociações sociais ou políticas que ocorrem dentro desses registros ou nesses terrenos discursivos. Uhum. E nesse contexto que tu falas, ao fim e ao cabo, das relações entre o Estado e os cidadãos, tu exploras no livro o papel das grandes narrativas na produção de memórias, muitas vezes seletivas, e a forma como essas memórias seletivas são úteis à legitimação e manutenção do poder hegemónico, mas também à sua contestação. Será que nos podes falar um pouco mais como é que isto se opera especificamente em Angola ou em Luanda? Quer dizer, é normal para muitos regimes que tentam controlar a narrativa sobre o passado para fins políticos. E em Angola já a Christine Messiaen, nos anos 90, disse muito bem, aqui até o passado é imprevisível. E o caso de Angola é ainda mais complicado, porque não temos só um movimento de libertação nacional, mas três, todos com a sua própria história e legitimidade. Podemos dizer que no momento da independência o MPLA simplesmente teve a sorte de controlar a capital
e de ser reconhecido pouco depois, em grande parte também por causa do apoio sul-africano à UNITA. Mas a sua legitimidade nesse momento e até hoje também é frágil por causa disso. Daí a necessidade de reescrever a história da luta de libertação, mas também, depois do fim da guerra, a história da própria guerra civil. Porque não podemos esquecer que o governo angolano, na verdade, foi um dos dois beligerantes durante todo esse tempo e que, por muito que gostem de recordar à UNITA a violência que cometeram durante o conflito, o governo do MPLA também matou civis, incluindo, como dizem em Angola, os seus próprios, né? Os nossos. Muito, muito interessante. E tu falas, em particular, num dos capítulos do livro, Sambizanga, desta, ao fim e ao cabo, da materialização destas memórias e destas narrativas no espaço da cidade. E falas em particular de diferentes espaços dentro do bairro e em Luanda. Como é que essa espacialização da memória e materialização da memória ocorre na realidade? Bem, uma parte é porque esse controlo hegemónico da narrativa oficial nunca é completo ou total. E no nosso caso, no caso de Angola, também não é um passado muito distante. Muitos ainda nasceram no tempo colonial e têm memórias de alguns acontecimentos bastante dramáticos da história angolana, tal como o 27 de maio de 1977, ou justamente essa violência pós-eleitoral de 92, 93, e essas são memórias individuais que contradizem a narrativa oficial. Então, o que faço no capítulo é relatar e analisar como é que as pessoas amarram essas memórias individuais a lugares específicos da cidade. E, devido ao seu papel importante na gênese do nacionalismo angolano, ou pelo menos o nacionalismo angolano de Luanda, muitos desses pontos fulcrais estão localizados no Sambila, o antigo município que hoje é um distrito urbano do Sambizanga, o bairro operário onde nasceram o primeiro e, supostamente, como dizem, o segundo presidente, o antigo mercado do Roque Santeiro, mas também a prisão de São Paulo, embora esteja um pouco além da atual divisão administrativa, o mercado dos congolenses, etc. E dentro desse espaço há lacunas, há vazios que existem tanto na narrativa oficial que no próprio tecido urbano. Casas que foram derrubadas, um mercado que foi destruído, ruas que portam o nome dos mártires, prédios onde havia sentinelas e atiradoras que matavam aqueles que eram percebidos como inimigos. Então, o argumento aqui é que nós existimos num meio ambiente material que nos afeta, que nos marca e nos molda e que nos faz surgir memórias, reações afetivas, medo, melancolia, desconfiança, tristeza, etc. Então, o envolvimento com esse ambiente construído da cidade oferece uma forma de articular algumas dessas memórias que não têm espaço na narrativa oficial, ou pelo menos não têm espaço no discurso público, né? Esse famoso "Xé menina não fala política" que os angolanos contam. E isso nos permite rever de maneira crítica alguns mitos oficiais, tal como a ideia que o fracasso das eleições de 1992 foi unicamente a culpa da UNITA. Uhum. E é muito interessante quando introduziste a resposta a esta pergunta anterior, que estavas a falar do suposto segundo presidente ter nascido em Angola ou não. Um dos elementos centrais de um dos teus capítulos é a questão precisamente da angolanidade, da existência de uma identidade social genérica, ou essa construção, e da sua interligação com o poder hegemónico, com as vivências urbanas e todas as noções de contraste entre rurais e urbanos. Como é que isso se opera no contexto de Luanda e mais alargado ao contexto de Angola como um todo?
Como disse, eu comecei essa pesquisa com a noção da cultura do medo. E como eu inicialmente fui formado como historiador, eu pensava que foi isso, né? A história escondida, as coisas que as pessoas não conseguem falar abertamente. E é claro que isso faz parte, né? É um elemento muito importante. Mas não é só isso. Há elementos da cultura política que fazem com que as pessoas também se reveem num projeto social e político. Essa Angola que o MPLA pretendeu e até hoje pretende construir. Então, depois desses primeiros capítulos mais sobre o papel da história, a análise depois continua com esses registros ou repertórios nos quais se articula esse projeto, ou também esse desejo, né, de participar num projeto nacional. E o que consigo demonstrar com isso, acho, é que a dominação nunca é total. Quer dizer, que há elementos com quais as pessoas se identificam, mas esses elementos também abrem terrenos discursivos nos quais a dominação pode ser contestada. E um desses terrenos, justamente, é o da identidade ou da angolanidade. E é que nas minhas conversas fiquei muito intrigado pela forma como as pessoas mobilizavam um discurso racial para caracterizar os que estão no poder como sendo não realmente africanos, em oposição aos verdadeiros angolanos, né? O povo. E como é que utilizavam também idiomas de parentesco para criticar um governo que não se preocupava com eles e até lhes desprezava. Então essa noção de que o presidente dos Santos não é angolano, mas é são tomense, né? Como dizem as pessoas, ou a posição muito ambivalente dos mestiços, são exemplos disso. Mas também quando as pessoas dizem Deus é pai, não é padrasto, ou a forma como as pessoas mobilizam ligações familiares, sejam reais ou mesmo fingidas, para ultrapassar obstáculos burocráticos, por exemplo, o famoso ter um tio na cozinha. E é claro, quer dizer, quando eu falo aqui de identidade racial, isso não são ideias essenciais, mas sim são expressões idiomáticas que as pessoas mobilizam em um discurso. Então, o capítulo se interessa ao porquê desses discursos. Então, nesses 2 capítulos, eu vou analisar a longa história social das classes sociais do litoral angolano, como essas formações de elites que a literatura chama de crioulos, contribuíram para essa posição muito ambivalente do MPLA, especialmente a sua primeira geração de líderes, que eram oriundos, na sua maioria, de um meio de intelectuais urbanos, socialmente crioulos, que tiveram que conceber um projeto político que falava de forma credível a uma população, em grande parte negra, africana. E é claro, a forma como a UNITA também mobilizou a africanidade durante a Guerra Civil e a forma como a guerra foi ganha, tudo isso contribui para o fato de que a questão racial continua a ser um tema bastante tabu no discurso público e político. E o MPLA avançou uma ideia supraétnica da nação e o pensamento marxista-leninista naquela altura deu-lhes um vocabulário para fazer isso. E também combateu tudo que era visto como tribal ou obscurantista. E nunca, por isso, e o que também é diferente de outros contextos pós-coloniais na África, nunca mobilizou essa ideia do presidente como o pai da nação, optando em vez disso pelo imaginário do arquiteto da paz. Então isso torna esses terrenos discursivos de raça e de família como, quer dizer, abre esses terrenos para criticar um poder ou a elite. Mas, e acho essa parte a mais fascinante, é que não é só uma crítica vernacular. As pessoas crescem nessa cultura, são imersas nessa cultura e por isso certos marcadores de civilidade ou de classe são vistos como desejáveis e dignos de emulação ou de aspiração. Mobilizar uma cunha é essencial. Então é uma fonte de orgulho de conhecer o general X ou o comandante, né, o comandante fulano. É um indicador de jeito, de esperteza. E é assim que as pessoas trabalham e fazem trabalhar o sistema a seu favor.
E uma das outras faces, não sei bem se é uma face, mas um dos outros aspectos destas questões da identidade social, que tu abordas num outro capítulo sobre a cultura do imediatismo, contrasta muito essa imaginação da solidariedade socialista do pós-independência com aquilo que é percepcionado nos dias de hoje como um maior individualismo da nova Angola e deste turbocapitalismo que faz movimentar até o próprio desenvolvimento urbano de Luanda. Fala-nos um pouco mais das dimensões morais, éticas e até estéticas desta cultura do imediatismo. É uma coisa que eu achei muito engraçada, né? Essa estética do poder, os grandes jipes, o V8, o carro do chefe. É essa a estética do poder em Angola. E a história do sistema dos Santos não pode ser contada sem falarmos da economia política de Angola, ou seja, desses lucros do petróleo que criaram as grandes fortunas angolanas, que o Portugal, por acaso, conhece muito bem, e o Brasil. E esse boom de construção da primeira década depois da guerra. Mas que também o petróleo, que é a fonte das desigualdades e da miséria que muitos angolanos vivem nessa economia completamente viciada em petróleo. E aqui também, quer dizer, por muito que as pessoas contem essa história quase proverbial de como ativistas foram corrompidos ou comprados ou cooptados no sistema, muito disso também tem a ver com o desejo, com aspirações de uma boa vida. A ideia é que, se for um dos nossos e se alinhar com o sistema, essa rápida ascensão, o sempre a subir e o sucesso material estão ao seu alcance, ou quase, né? E é claro que dentro disso há elementos de crítica, quando as pessoas invocam a suposta solidariedade que existia no tempo socialista e que, embora embora deplorassem que isso desapareceu, ainda há muita solidariedade e ajuda mútua entre as pessoas. Mas há esse elemento de crítica, ou quando criticam a ganância deles, né? Esses que estão no poder, ou apontam, ou aqui é o banco do general X, ou o prédio do ministro fulano. Quer dizer, isso é uma forma de criticar. Mas o desejo de uma vida materialmente confortável, de uma vida normal, depois da guerra, foi durante muitos anos uma das armas do regime. E acho que isso é além do que os cientistas políticos gostam de chamar de redes neopatrimoniais, porque os benefícios reais, materiais, efetivamente só abranjam uma camada social muito restrita. Então é mesmo o desejo, a ilusão da ascensão que faz com que o imediatismo também tornou-se uma das armas do regime. Esta discussão sobre Luanda ser uma das cidades mais caras do mundo para viver, leva-nos a pensar na ideia de que a África, o continente africano, em particular a África subsaariana, serem a última fronteira do desenvolvimento urbano capitalista. Será mesmo a última fronteira ou é a nova fronteira do desenvolvimento capitalista? E qual é o lugar de Angola? Bem, olha, se falarmos com os historiadores de Global History, acho que a África foi a primeira. Mas quer dizer, tens razão, né? Um dos desafios que eu tive com esse livro foi descrever sobre Angola sem contar essa mesma história de sempre, que é essa história de corrupção. E acho que no livro eu consegui evitar esses estereótipos ocidentais sobre a corrupção como sendo endémica, né? A característica determinante da política em África. Mas também é verdade que hoje, 12 anos mais tarde, e depois de um outro projeto de pesquisa em Angola sobre os efeitos da crise, né? A crise económica que o país está a viver desde 2015, um projeto no Lubito, por acaso, eu estou cansado. Estou mesmo cansado e farto de ver o sofrimento dos angolanos e tenho muito menos paciência com um argumento mais sutil. Quer dizer, é corrupção.
É corrupção, pura e simplesmente. E essa corrupção tem vítimas. As pessoas que morrem por falta de água, de comida, de equipamentos e materiais nos hospitais, as estradas descartáveis, tudo isso é resultado também, podemos dizer, da corrupção. Mas o importante aqui é que isso não é uma história angolana ou africana. Quando as pessoas dizem isso tem dono, os donos disso não são apenas a Isabel dos Santos, né? O Generaldino. Não, são os bancos e as consultorias europeias, muitas vezes que têm sedes nos paraísos fiscais, que criaram a possibilidade para esses roubos. Se pensamos na cumplicidade da Credit Suisse, um banco suíço, no escândalo da dívida escondida em Moçambique, ou o papel de comerciantes de matérias-primas, como a Trafigura e a Glencore, que também são protegidos pela legislação suíça e por isenções fiscais aqui, e que perpetuam a exploração bruta dos recursos minerais e agriculturais africanos. Então, para mim, essa fala da fronteira esconde e perpetua ao mesmo tempo esses séculos de desigualdade entre o centro e a periferia do mundo capitalista e projetos de diversificação económica ou de desenvolvimento urbano, de facto, esses grandes projetos de melhoria de infraestruturas públicas ou de habitação supostamente social. Esses projetos, muitas vezes, servem principalmente à extração de rendas e à fuga de capitais. Então é claro que isso tem dono. Atores políticos africanos são cúmplices nesses processos, isso é claro. Mas não há nada de intrinsecamente africano nessa história. Muito bem. E então conseguimos, acho que, cobrir aqui bem o teu livro de uma forma bastante completa. E queria saber agora em que é que estás a trabalhar e, ao fim e ao cabo, como é que o teu trabalho enquanto antropólogo e a antropologia mais genericamente nos pode ajudar a compreender e até antecipar, quem sabe, todas estas dinâmicas urbanas em África. Podes-nos falar um pouco sobre isso? Ok, sim. Sim, depois desse livro que saiu do meu doutoramento, eu trabalhei sobre as indústrias extrativas em Moçambique e depois a logística global do Porto de Lobito. E o que aprendi com esse trabalho é que as cidades africanas, em muitos aspectos, estão à frente da curva, a prefigurar desafios globais. E no meu último projeto no Lobito, que foi sobre as infraestruturas e a crise, eu senti que precisava de levar isso mais longe e tentar refletir sobre a crise climática, porque acho que isso eclipsa todas as outras preocupações que deveríamos ter. E desenvolvi um novo projeto que investiga o impacto da crise climática e processos de adaptação urbana através de vários níveis em 4 cidades costeiras da África, na Beira, em Moçambique, e depois Cotonou, Freetown e Douala, mas isso depois já com uma equipe de colaboradores, e por acaso estou quase a caminho da Beira, para a minha própria pesquisa lá. E uma preocupação central desse projeto vem da maneira como as cidades africanas são representadas, de um lado, como sendo as mais vulneráveis às alterações climáticas, mas também continuam estranhamente ausentes das conversas supostamente globais sobre adaptação urbana. E é claro que se as conversas sobre a adaptação às alterações climáticas são baseadas numa cidade global genérica, as soluções que são propostas são caras e fundadas na promessa de avanços tecnológicos muito rápidos e smart cities, etc. Mas esse tipo de tecno-utopia está completamente fora do alcance da maioria da população urbana global, não só na África. Então o projeto tenta inverter essa perspectiva e centrar os atores africanos no mesmo plano analítico que esses planeadores e decisores políticos urbanos globais que dominam esses debates. Então, em vez de ver a precariedade urbana como uma condição endémica que mantém sociedades africanas numa posição de dependência, é mais um convite para descobrir as estratégias atuais onde a crise já existe, as estratégias de vida, de fazer a cidade face à crise e de aprender com elas. E acho que é aqui
o papel da antropologia, o trabalho de investigação etnográfica é importantíssimo, porque, bom, de uma perspectiva antropológica, isso talvez é um truísmo, mas para uma investigação sobre os futuros urbanos em África e não só, acho que vale a pena repetir, né? O nosso trabalho não é só traduzir conceitos aparentemente universais, por exemplo, de estratégias de mitigação à crise climática a públicos supostamente menos preparados no sul global, mas de traduzir as realidades empíricas que encontramos aí em conceitos e abordagens inovadoras que desafiam ideias e preconceitos miopes do Norte, que são muitas vezes fundamentalmente injustos sobre o que é e pode ser um futuro urbano sustentável. Fantástico, Ion. Foi um prazer conversar contigo hoje. Muito obrigado por estares connosco no Tecnografias. Muito obrigado, eu. Esperamos que tenha gostado. Acabou de ouvir um episódio do podcast Tecnografias, uma nova plataforma de debate transatlântico em redor de livros recentes na área da antropologia e das ciências sociais. Tecnografias é um podcast produzido pelo coletivo SciTech Asia e apoiado pelo Centro de Investigação em Antropologia e Saúde da Universidade de Coimbra. A sonoplastia é de Lívia Umer.